Marcos capítulo 10, versículo 17, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tu tens, tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai Santo, Pai querido, estamos aqui na sua presença. Espírito Santo, que a sua palavra nos alcance, alcance os nossos corações, faça aquilo que tu tens para fazer. Tua palavra bem diz que ela não voltará vazia, mas fará aquilo que lhe apraz. A palavra não é nossa, ela não é do homem, a palavra é do Senhor. Então, Pai, abençoe cada um de nós, fala aos nossos corações, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Eu tremo um pouquinho, eu faço um tratamentozinho, mas não é todo dia que eu tremo assim, não. Tem hora que a tremura vai embora, sabe, pastor Massa? Aí tem hora que ela volta. Que coincidência, né? Que engraçado. Glória a Deus. Mas eu estou muito à vontade, eu estou bem aqui no meio dos irmãos. E gostaria que, com a ajuda do Espírito Santo, falar sobre isso. Nós falamos aqui, queríamos falar sobre salvação da alma, falar sobre vida eterna. Vida eterna. Então agora vai a caminho, né? Jesus, nas suas missões, foi um grande ganhador de almas, o maior ganhador de almas, Jesus Cristo. Pregava e as multidões sedentas iam até ali para encher seus corações com as palavras de graça que saíam da sua boca. Porque estava ali, não era só um ser humano, era o homem Deus, fazendo a justiça de Deus. Que justiça, pastor Ronaldo? A justiça, porque eu entendo assim, por exemplo, quando nós colocamos um filho no mundo, um exemplo bem tranquilo, colocamos um filho no mundo, nós nos responsabilizamos por ele. Infelizmente, nós vemos um tempo onde muitos, né, mas às vezes se exime dessa responsabilidade. Então, mas o certo é que o pai tem que cuidar do filho, tem que se responsabilizar, né? Então Deus, o Criador, coloca, né, a raça humana, criou lá Adão, o primeiro homem, e colocou nessa terra. Já sabendo, com certeza, Deus é onisciente, ele já sabia do que tudo que ia acontecer. Mas então coloca lá o homem transgride, né? E agora? Deus falou: só tem um caminho, você sai desse paraíso, eu preciso que você saia do jardim, e para ele você não vai mais retornar, e nem você vai mais chegar à árvore da vida. Porque ele existia ali, irmãos, duas árvores principais, uma da morte, que era do conhecimento do bem e do mal, e também a árvore da vida. Mas quando então Deus lança o homem fora do jardim, ele diz: olha, não entra aqui mais, tem uma espada que vai bloquear esse caminho, né? Para não ter mais acesso à árvore da vida, porque agora o seu estado é um estado de corrupção, pecaminoso. Então Deus começa lá então, futuramente, para se mostrar ali para os descendentes de Abraão, Deus institui a lei do sacrifício, substituição, onde os nossos pecados eram pagos através de um animal, um inocente animal, um cordeiro. Chegava ali, matava-se o cordeiro no lugar do homem. Mas Deus falou: olha, eu tenho responsabilidade com as obras das minhas mãos, com aquele ser que eu criei, a minha imagem e a minha semelhança.
que eu vou fazer? Eu vou fazer justiça. Eu vou trazer definitivamente o remédio para o ser humano. Então, o Filho de Deus, no eterno passado, topa essa missão, aceita a missão e vem ao mundo para dar definitivamente solução para a questão do pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio a esse mundo. Você pode dar glória a Deus por isso? Que tira o pecado do mundo. João 14 fala sobre o caminho que nós temos diante de nós. Romanos capítulo 10, Paulo diz, olha, não está no céu para que você diga, tragam de lá. A vontade de Deus para que a gente cumpra, não está além do mar, mas a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Jesus está perto, a salvação está perto, o perdão está perto, a misericórdia de Deus está perto. Isso é justiça de Deus. Jesus uma vez dizia, eu sou o pão da vida. Aí você sai aqui e logo ali na frente tem uma padaria aberta até 10 horas. Aí você não tem muito dinheiro, mas com R$3 você chega lá, me dá esses pães aqui. E eu passei lá um dia, tinha uns pães amanhecidos lá de 2 e falei, rapaz, esse biscoitinho aqui é bacana pra caramba, né? Então tem tudo lá baratinho, Jesus é pão. É fácil o acesso, é barato. Ele diz, os meus mandamentos não são penosos e eu estou aqui para salvar vocês e para cumprir a justiça de Deus. Como Redentor, como Salvador, como aquele que perdoa, como aquele que liberta, como aquele que transforma o mais vil pecador. Na sua morte ele estava ali no meio, numa cruz. Mas à sua direita e à sua esquerda, 2 malfeitores. Não tinham feito nada digno de perdão, de misericórdia. Mas um deles entendeu, esse é o Filho de Deus. Olha, nós estamos aqui porque os nossos pecados fazem com que mereçamos essa situação. Mas esse nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus olha para ele e fala, hoje ainda você estará comigo no paraíso. Revelando uma grande verdade, nós temos uma eternidade pela frente ao terminarmos a jornada desta vida. Nós precisamos sempre ter em mente isso. Por que nós servimos a Deus? Por que nós largamos o conforto do nosso sofá e viemos para a casa de Deus na noite de domingo? Nós às vezes na quarta-feira, lá no recanto, terça-feira aqui, no caso dos irmãos, ali no 10 de junho, a gente vai ali 3 vezes, a gente pega ali uma estradinha esburacada. Foi bom, foi o ano passado que choveu muito. Os irmãos foram e os carros começaram a deslizar e teve batida de carro. Por que a gente faz tudo isso? Por causa da salvação que nós temos e que nós queremos para o nosso próximo. Por que nós servimos a Deus aqui na Igreja Batista Ebenezer? Por que de todo esse movimento? Olha que coisa maravilhosa. Estava aqui maravilhado, os músicos aqui tocando e tal. Eu fiquei mais maravilhado quando cheguei no rapaz lá da mesa de som. Falei, ele clicava um botão e eu falava, meu Deus, é muito estudo para isso. Por que tudo isso? Por causa da salvação em Cristo Jesus. Nós seguimos a Jesus, não só pelas coisas desta terra. Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 15, se nós servirmos a Deus somente para esta vida, colocarmos os olhos em Jesus, somente para esse breve momento, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Porque se cremos que Cristo ressuscitou, nós também haveremos um dia de ressuscitar. É isso que a palavra Deus colocou no meu coração para falarmos nesta noite. Sobre a ressurreição, esse grande ajuntamento, essa prestação de contas, onde todos vão ressuscitar e vão se colocar diante de Deus, e Deus de um por um vai conversar e falar assim, olha, senta aqui, nós vamos conversar. Eu coloquei você lá em Taguatinga, lá na CNB alguma coisa, e coloquei você lá no Recanto das Emas, lá no 10 de junho, porque eu tinha um projeto contigo, você é a minha imagem e semelhança, eu te escolhi, e agora nós vamos conversar, amém? O grande julgamento.
momento onde nós vamos falar face a face com Deus. Irmãos, esse dia vai ser muito glorioso. Esse dia vai ser muito poderoso para aqueles que sacrificaram as suas vidas, para aqueles que acreditaram até o fim. Quantas pessoas não estão desistindo, às vezes por não entender a grandeza da salvação. Nesse grande dia onde Deus vai chegar, olha, você foi fiel no pouco, mas sobre o muito eu te colocarei. Entra para desfrutar a eternidade que eu preparei antes da fundação do mundo. Sabia que muitas vezes as vaidades da vida, sabia que muitas vezes as conquistas desse mundo tentam ofuscar, sabe, esta glória que há de vir. Paulo falou sobre esta glória, e ele diz, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vai ser muito bonito, vai ser muito glorioso. Para que nós servimos a Jesus? É por causa dessa salvação, é por causa dessa vida eterna. Então esse jovem rico, está aqui no capítulo 10 de Marcos, também tem em Mateus, também tem em Lucas. Ele chega para Jesus, ajoelha-se diante de Jesus, né? Era um jovem cumpridor da lei, um judeu conhecedor das leis, da Torá, dos ensinamentos ali mosaicos, da lei de Moisés e tudo. Mas ele viu em Jesus algo diferente. A mensagem de Jesus era muito centrada na questão da salvação da alma e da vida eterna. Uma vez Jesus envia os seus discípulos, capítulo 10 de Lucas, envia os seus discípulos e eles vão pregando por todas as partes. E eles ficaram maravilhados com o que Jesus estava fazendo. Porque quando eles chegavam, em nome de Jesus, os demônios caía por terra. Chegava em nome de Jesus, as enfermidades eram curadas, né? E aquela coisa impactou a vida deles. Então no relatório deles com Jesus, eles falaram, Senhor, nós estamos maravilhados, porque no teu nome até os demônios se nos sujeitam. E Jesus então falou uma verdade que deve atravessar os milênios, os séculos e chegar até nós. Aí Jesus volta-se para eles e diz, alegrai-vos antes. Eu não digo que vocês devem se alegrar primeiro por isto, mas alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus essa noite? Glória a Deus, obrigado Jesus. Porque tem hora, irmãos, que a nossa vida aqui, a gente se vê encurralado, a gente vê preso em situações, amargurado, entristecido, cheio de depressão, de ansiedade. Mas é a hora onde entra o pensamento, olha, tudo isso aqui vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Tudo isso aqui vai passar, mas o meu nome está escrito lá. Jesus me escolheu, sei para onde eu vou, quando eu deixar este corpo. Então isso deve servir de consolo, de conforto. Todo cristão deve reavivar em seu coração a alegria desta salvação. Quem está entendendo, diga amém. Devemos ter alegria, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Abraão foi um homem muito rico. Desde lá de Ur dos Caldeus, quando ele sai com a família dele e vai caminhando para em Harã, era um homem muito rico. Mas então Deus chama ele para fazer uma grande obra. Falou, você vai ser pai de multidões, pai de uma grande nação. Você vai ser uma bênção. Porque em Abraão nasceria a linhagem do Messias, do Salvador. Depois vem a linhagem de Judá, e de lá vem os reis, e de lá vem o nosso Salvador Jesus. Abraão, sabe o que ele fazia? Ele tinha uma convicção tão grande na eternidade, que ele habitava em tendas. Ele tinha muito dinheiro, mas ele fazia, eu faço tendas, porque eu sou um peregrino e eu sou um forasteiro nesta terra. Eu não estou preocupado com uma casa chique, adornada. Não, a principal visão que ele tinha, a alegria que ele tinha, eu estou aqui de passagem. Ele tinha os olhos fitos numa cidade que tem fundamentos, do qual o autor e o artífice é o próprio Deus.
Depois você lê o livro do Apocalipse, capítulo 21, capítulo 22, né? Os escritos de Jesus falam muito sobre essa cidade. Paulo também diz, olha, nós não temos aqui cidade permanente. Louvado seja Deus. O jovem rico, então, Jesus vai caminhando, e ele se chega até Cristo, se prostra diante de Jesus, e diz, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele, né, impressionado. Jesus ficou animado com aquele jovem, né? Esse jovem era rico. A minha versão aqui diz que ele era até um advogado, né? A ARA, revista atualizada, diz que ele era até um advogado. Naquela época, né, onde existia uma pobreza generalizada, ele era um advogado. E ele chegou para Jesus porque o tema agradou a ele, despertou nele uma preocupação. Falou, será que o que eu estou fazendo é suficiente? Então ele vai até Jesus. É importante a gente notar isso, irmão, a preocupação que ele tinha com a vida após a morte. Não é? Ele sabia que ele iria morrer, ele sabia, mas era jovem ainda. Você entende como o tema despertou no coração dele esse interesse. Ele falou, vou perguntar para esse Jesus o que é que eu tenho que fazer. Eu estou fazendo, estou cumprindo a lei aqui, mas vai que está faltando alguma coisa. Né? Então ele foi em busca de resposta, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, para ter esta herança. Eu quero viver eternamente, eu quero ir para este lugar. Né? Então Jesus olha para ele e falou assim, olha, você conhece os mandamentos? E ele diz, olha, tranquilo, quais são os mandamentos? Aí Jesus cita alguns dos mandamentos, né? Cita ali para ele, não adulterarás, não roubarás, e alguns ali, e ele fica feliz, fica satisfeito, poxa, estou na bênção, está faltando nada, Senhor, eu tenho cumprido tudo, desde a minha juventude. Mas antes um pouquinho, eu acho que ele esqueceu que quando ele chega para Jesus, ele fala, Senhor, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Quando ele chama Jesus de bom, Jesus olha para ele e diz, por que você me chama bom? Bom só há um, que é Deus. Será que Jesus estava querendo dizer, já nesse início de conversa? Será que Jesus já estava conhecendo o coração dele? Porque daqui a pouquinho ele vai dizer que ele estava cumprindo todos os mandamentos. Cara, estou na bênção. Yes, eu matei a charada, ganhei a salvação. Né? Mas Jesus já estava dando um sinal. Bom só há um que é Deus. Bom só há um que é Deus. Eu vou lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 10, onde nós temos a história de Cornélio, um centurião da corte romana, chamado de Italiana. Um homem que temia Deus. Presta atenção, um homem temia Deus, constantemente orava. E um fato interessante e importante, ele não conhecia o Deus de Israel. Ele não conhecia Jesus, ele não tinha o Espírito Santo. Mas ele orava a Deus constantemente, era temente a Deus com toda a sua casa, foi um exemplo de pai de família. E ele orava, era temente a Deus, e ele distribuía muitos donativos para a sociedade carente. Ele ajudava os pobres, dava muita esmola. Aí você fala para mim, então esse aí tá dentro do crivo que se exige para a salvação. A resposta é não. Deus manda um anjo para encontrá-lo e diz, Cornélio, a tua oração, a tua esmola estão em memória diante de Deus. Mas agora tem um detalhe, você vai fazer o seguinte, você vai mandar homens lá na casa de um Simão que está curtindo couro, lá em Jope, e você manda chamar o homem que tem por nome Simão, sobrenome Pedro, ele vindo, ele vai dizer o que você tem que fazer. Eu já encontrei muitas pessoas, irmãos, nessa nossa lida, né, os anos que a gente tem de servo de Deus, onde você vai anunciar Jesus, a pessoa fala, olha, cara, eu só penso de bom para as pessoas. Eu não falo mal de ninguém, eu pago as minhas contas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou tranquilo.
mas ainda falta alguma coisa. Faltava alguma coisa. Sabe o que faltava para Cornélio? Jesus. Faltava Jesus. Em Jesus está a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês. É um presente de Deus. Quem quer esse presente na sua vida? É tempo. Pode aplaudir o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. A salvação, irmãos, ela é tão importante que no capítulo 16 de Lucas também vai falar sobre o rico e Lázaro. Se você não leu ainda, leia lá depois. Eu creio que os irmãos aqui são estudiosos, a maioria conhece, com certeza. Mas Lucas 16 fala sobre o rico e Lázaro. Lázaro não tinha nada. Lázaro não tinha bens. Lázaro acabou como uma pessoa em situação de rua. Estava à porta do rico, sabe? Mas Lázaro tinha Deus. Não vamos saber explicar exatamente agora, mas Lázaro tinha Deus. Lázaro tinha salvação. E quando ele morreu, a Bíblia vai dizer que os anjos vieram, tomaram Lázaro pelas mãos e o levaram para o descanso eterno no seio de Abraão. A vida dele aqui não foi fácil, mas ele desfrutou agora da eternidade com Deus. Eu queria que você saísse daqui, sabe, meditando, eternidade. Eu estou passando uma luta terrível, está tudo difícil para mim, mas eu tenho a eternidade. Eu tenho Jesus, eu tenho salvação, eu tenho o meu nome escrito no céu, no livro da vida. Uma vez Moisés, ele foi tão ousado com Deus, falou: Deus, perdoa esse povo, ou então risca o meu nome, que está no teu livro. Sabe, lá no Velho Testamento já falava disso, a pessoa ter o seu nome escrito no céu. Aí Deus disse, falou assim: olha Moisés, eu não vou riscar o nome de qualquer pessoa por qualquer coisa. Aquele que pecar contra mim, que virar as costas para mim, esse eu vou riscar. Mas você vai continuar com seu nomezinho aqui, amém, queridos? Importa ter o nome escrito no livro da vida. Onde foi que eu parei mesmo? Eu estava no moço, aí fui para lá, vem para cá e agora eu tenho que voltar. Paramos no Cornélio, glória a Deus. Aí, irmãos, Cornélio foi lá, enviou os seus soldados, trouxeram Pedro. Cornélio era gentil, não era judeu. Pensamento de Pedro: salvação é só para os judeus. Não, a salvação é para os africanos, a salvação é para os brasileiros, a salvação é para os indianos, a salvação é para toda a terra. Jesus diz: olha aí, de prega o evangelho a toda criatura. Lá no livro do Apocalipse diz: olha, Deus comprou para si homens de todo povo, língua, tribo e nação. Para todos, Deus comprou com o sangue de Cristo. É todos. Então Pedro tinha isso na mente, mas Deus mostrou a visão para ele. Falou assim, ele estava lá, já para a gente voltar aqui para o texto, que aquele relógio está sendo até benéfico comigo. Tá indo até eu estou achando que ele está indo até devagar. Eu estou de olho nele. Onde é que nós paramos mesmo? Cornélio. Oh, glória. Aí Pedro pensava que a salvação era só para os judeus. Chegou, anunciou em Jesus a salvação. Falou: olha, nós somos testemunhas oculares. Nós andamos com Ele. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele é o que por Deus foi designado o Salvador de todos os homens. Quando ele estava ouvindo essa palavra, irmãos, o Espírito de Deus, sabe, já não tinha mais como ser contido, porque os seus corações estavam dilatados com a palavra de Deus. Então desceu o Espírito Santo e eles começaram a fazer o barulho de língua estranha, de mistério na presença de Deus, e foi um rebuliço naquele lugar. Eles transbordaram, choraram, sabe, ficaram igual embriagados ali, parecendo com Atos capítulo 2. Aí Pedro falou: olha, eu entendo por verdade que Deus não faz acepção de pessoas.
Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha para um, sabe, de um jeito, e olha para outro de outro jeito. Não, Ele ama igualmente a todos. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, Ele quer isso. E Deus ficou feliz, vou trazer salvação na casa de Cornélio. E trouxe salvação. Aí Pedro diz, olha, pode-se porventura negar a água do batismo a estes, que também como nós receberam o Espírito Santo? Não tem como negar o batismo. E todos eles foram batizados nas águas e se tornaram novas criaturas. Ali abrindo a porta para os gentios, a porta da salvação para as demais nações. Voltamos ao texto então, irmãos. Eu vou correr aqui e vou terminar em nome de Jesus. Então o jovem chega diante de Jesus. Bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Você me chama bom. Na forma humana não há ninguém bom. Não há ninguém que mereça nada. É por graça, é por misericórdia. Conhece os mandamentos? Conheço. Quais? Citou alguns top. Tenho observado todos eles desde a minha juventude. Tenho observado. E Jesus amou a ele. A Bíblia fala essa expressão. Isso é lindo, maravilhoso. Jesus, olhando para ele, o amou. E diz, falta uma coisa. É um porém na vida, né? É os poréns da nossa vida. Né? A gente lembra lá do Naamã. Porém, leproso. Porém, né? Então, tem hora que a palavra de Deus chega para nós com esses poréns. Então, chegou para aquele moço. Porque Deus, Ele é muito sincero. Porque Deus, Ele é muito transparente. Jesus sabe que a única forma do homem se libertar é conhecendo a verdade. A mentira engano é coisa do diabo, mas com Deus não, as coisas são transparentes e Deus sempre vai falar a verdade para nós. Deus sempre vai nos confrontar se for preciso. Deus vai nos confortar se for preciso, nos consolar. Deus é maravilhoso. Chegou para ele, falta uma coisa. Vai e vende tudo que você tem. Reparte com os pobres. Depois vem e você me segue e você vai ter um grande tesouro no céu. Irmãos, o problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro ser o dono da pessoa. O problema é não sermos pecadores. O problema é sermos dominados pelo pecado. Sabe, não é? Jesus ali exigiu dele porque enquanto ele fazia na formalidade, cumprindo a lei, o coração dele se enchia de avareza, de amor ao dinheiro. E ele se apegou tanto. E Jesus falou, eu preciso, sabe, limpar esse coração. Eu preciso provar esta pessoa. Eu preciso saber se ele de fato está crendo ou não está crendo nessa salvação que ele está me perguntando. Eu quero verificar a veracidade destas palavras. O que eu devo fazer, Senhor, para herdar a vida eterna? Então Jesus falou, agora eu vou saber o que está no coração desta pessoa, desse jovem, vai ser agora. Mas não foi, irmãos, uma palavra de efeito. Jesus conhecia o coração dele. Com certeza estava cheio, sabe, dessa questão. Ele não estava totalmente disposto a seguir o Salvador. E o engraçado que Jesus oferece para ele é uma vaga no seu apostolado, no meio dos seus discípulos ali. No apostolado não, mas nos discípulos. Você vem, você me segue. Eu cedo uma vaga, eu tenho vaga aqui. Sabia que teus deuses têm vaga aqui hoje para você? Você que ainda não ingressou nas fileiras de Jesus, Deus tem uma vaga para você. Está aberto para você, está aberto para nós ingressarmos aqui junto a esse exército que vai marchando para um dia morar com Ele na glória. Aí Jesus então provou ele, parece que provou igual provou Abraão, né? Custou, Deus deu um filho a Abraão. E quando deu, agora o rapaz e Abraão, sim, Senhor, eu quero teu filho. O teu único filho que tu ama. E Deus falou sério. Vai, oferece lá num dos montes que eu vou te mostrar. 3 dias de caminhada. Abraão falou, eu mato, Deus ressuscita o homem da fé. Amém?
Ele acreditou, falou, vou levar. Eu mato, Deus ressuscita. Nós subiremos e sacrificaremos, voltaremos para vós na segunda pessoa, né? Como é que chama? O estudo está meio pouco, mas sei que no plural, voltaremos para vós. Subiu e desceu com a criança, porque Deus só estava provando. Deus só queria ver o que estava no coração. Aconteceu também com o povo judeu, lá no caminho, no deserto. Deus falou, deixei passar fome, deixei passar sede, deixei passar muitas necessidades, para saber o que estava no seu coração. Para mostrar também que o homem não vive só de pão. Queridos, caminhando para a conclusão, Jesus então diz, vai e vende tudo que você tem, reparte com os pobres, depois você vem e segue-me, e você vai ter um grande tesouro no reino dos céus. Aquele moço esmoreceu. A Bíblia diz que ele tinha muitos bens, e ele não acreditou na proposta de Jesus. Primeiro ele chegou perguntando, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Né? Aí Jesus falou, faça isso. Né? E ele, por fim, ele não acreditou. Ele não acreditou na proposta de Jesus. Falou, não, o meu dinheiro vale mais. Isso aí, se eu pediu, é muito para mim. Eu tenho certeza que se ele fala, Jesus, eu já estou indo, o senhor só me dá um tempo, porque é muita documentação. Eu tenho muita terra, eu tenho muitos bens, eu tenho muita coisa, eu preciso ir no cartório, o senhor me dá quanto tempo até eu regressar, para a gente ingressar aqui, porque eu estou junto contigo, Jesus. Eu quero vida eterna e eu quero andar contigo, eu quero andar na sua presença. Quem já assistiu aquele filme The Chosen? Muita gente, né? Expressa, eu acho bem bacana as expressões ali, aquelas filmagens ali sobre Jesus. Ali fala num episódio com Nicodemos, e o texto bíblico também nos dá uma dica, né? E no episódio lá mostra que Jesus chamou Nicodemos para andar com ele. Nicodemos também era um fariseu, era um doutor da lei, era uma pessoa, e a princípio parece que queria encontrar com Jesus só mesmo à noite ali, né? Então, também a proposta de Jesus não foi tão bem aceita, mas está aqui uma igreja que está andando com Jesus, amém? Continua andando com Jesus, não pule do barco, porque se você estiver dentro do barco, ele pode chacoalhar para lá e para cá, mas ele não vai afundar, amém, amém, meus irmãos? Então, meus queridos, ele recusou a proposta. O que devemos fazer, irmãos, para herdar a vida eterna? Para encerrar, o que devemos fazer? Acreditar em Jesus. Eu creio que Jesus é o meu Salvador. Eu creio que Jesus é o meu Senhor. Eu estou andando com Jesus. Eu entreguei a minha vida para Jesus, eu já passei pela água do batismo. Eu já morri para mim mesmo, estou na luta. Mon falou aqui sobre o caminho estreito, mas é o caminho. Primeira coisa, acreditar. Segundo, limpar o coração. Jesus depois ele vai dizer, olha, dificilmente entrarão no reino dos céus aquele que tem riquezas. Porque tem coisas que são mais ricas para nós do que coisas espirituais. Tem coisas que se tornam mais importantes do que a palavra de Deus. Então é necessário tirar estas riquezas da nossa vida. O apóstolo Paulo era um homem muito versado, muito inteligente. Mas ele diz, olha, toda a minha bagagem, eu refuto ela, coloco ela como esterco, para que eu possa, conquistar as grandezas de Cristo. Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Deus é muito rico, andar com Deus é maravilhoso. Nós precisamos aprofundar nesse propósito. Então a primeira coisa, acreditar. Acredita em Jesus. Entrega a tua vida a Ele. Você não foi batizado ainda, lava. Batiza-te. Busca aqui, tem a escolinha do batismo. Não queima os teus navios. Queima as tuas carroças.
Eliseu, quando foi chamado para seguir Elias, ele falou, você espera só um pouquinho que eu quero dar um churrasco. E o churrasco vai ser o meu carro de boi. O que ele trabalhava, a partir de hoje, eu não olho mais para trás. O meu negócio é seguir o meu chamado com Deus. Queima o seu carro de boi. Queima a sua carroça, queima os seus navios. Aquele grande exército foi guerrear. Aí chegando lá, o capitão falou, queima todos os navios. Quando todo mundo saiu, meteu fogo em tudo. Falou, aqui agora vocês estão na guerra. Ou vocês morrem aqui, ou vocês vivem aqui. Mas voltar, jamais. O caminho de Deus é assim. Amém, meus queridos? Essa é a proposta. Jesus vem, eu tenho o melhor para você. Eu tenho uma vida eterna. Resultado, irmãos, é vida eterna. Fala assim comigo, o resultado é vida eterna. O preço já foi pago, Jesus já pagou, amém? Que Deus abençoe, vamos aplaudir o Senhor. Muito obrigado. Eu volto a palavra ao servo do Senhor.